Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal novo aqui do nosso YouTube. Isso mesmo, nós vamos começar a trazer o quê? Teoria da feminilidade, da masculinidade, teoria do yin yang, toda essa polêmica que hoje em dia o mercado fala, e eu vou trazer tudo para você em primeira mão, tá? O que nós vamos fazer aqui nesse canal? Nós vamos trazer análises de cenários, fatos, situações, polêmicas, tudo aquilo que o Yin Yang consegue classificar. E quando eu falo tudo aquilo, eu tô dizendo tudo mesmo. Porque a teoria do Yin Yang, ela consegue classificar, categorizar, qualificar qualquer coisa que existe no mundo. Quando eu digo qualquer coisa, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. E hoje nós vamos começar com uma aula introdutória para você saber do que eu tô falando. Mas eu já peço para que você, se você não me segue aqui ainda, siga o canal, compartilha, lógico, manda aí para todo mundo que você conhece para saber mais sobre energia feminina e masculina e ativa os sininhos. Primeiro vídeo, tá, gente? Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe que todo sintoma e sinal, preferências, qualidades, não interessa o que você tem, vai ser classificado dentro dessa teoria? Então, se você é uma pessoa agitada, isso é do Yang. Se você é uma pessoa mais lenta, isso é do Yin. Se você prefere o calor, é do Yang. Se você prefere o frio, é do Yin. Então, hoje eu vou trazer para você, de uma maneira bem prática mesmo, como essa teoria funciona e como que nós vamos fazer aqui para os próximos vídeos para entender essas análises. Ok? Então, primeiro a gente tem que entender que a teoria do Yin Yang, ela norteia, que é a teoria da dualidade, tudo nessa vida. Inclusive, se você é homem, se você é mulher, não interessa o resto, mas se você é homem ou mulher, você já está demonstrando uma certa, uma expressão dessas energias. Então, se você é homem, você vai estar na energia do masculino, essencialmente. Se você é mulher, você vai estar na energia do feminino. E aqui nós temos diversas classificações, diversas características. E eu vou trazer aqui um slide para você, tá? Inclusive esse slide é da minha aula, tá? Do meu curso, que inclusive vai aparecer o QR Code aqui para você se inscrever e ganhar um e-book exclusivo, tá? Mas não sai agora não, depois. Então nós vamos vir aqui o quê? Valores e qualidades do Yang. Isso mesmo. O masculino, ele é um movimento, ele é uma força, ele é uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de se comportar. E ele vai ter características e qualidades bem expressivas que ditam que isso ali é do masculino, que isso é da força do Yang. Entenda que a gente não está inventando a roda, isso já existe, isso é milenar, isso foi observado durante muitos e muitos anos, como o mundo se comportava e foi descrito isso. Então, isso não é eu falando, isso é uma teoria que está em diversos lugares, tanto na medicina chinesa, quanto na medicina coreana, quanto na medicina indiana, inclusive até na grega também a gente fala sobre isso. Então você tem que entender que essa teoria, ela margeia, ela norteia tudo que existe no mundo. Inclusive a gente consegue caracterizar isso, inclusive o movimento do universo. Você sabia que o universo, pelos cientistas, inclusive vou pedir aqui, ó, que coloque essa notícia que os cientistas conseguiram descobrir que o universo ele está em constante o quê? Expansão e não em retração. E o movimento de expansão é o quê? É do Yang. Isso traz, inclusive, muitas explicações do porquê o mundo tem preferências do Yang. Mas esse é um tema para um próximo vídeo, tá? Hoje nós vamos falar o quê? Sobre essas características para deixar de maneira clara para você. Então aqui nós temos o quê? Nós temos as qualidades e os valores do Yang, que são força, então tudo que é forte. E quando eu falo forte, a gente tá falando de músculo. Tudo que é músculo, tudo que é forte, tudo que refere a esse pensamento, nós vamos falar de Yang. Nós vamos falar de masculino. Tudo que é ação. Eu tô sentada aqui, falando com você, de maneira mais ativa. Eu estou usando o quê? A minha energia masculina para falar dessa maneira. Eu estou trazendo mais energia. Porque se eu falasse de maneira bem tranquila, baixa, eu estaria usando o meu. E aí ele teria outro sentido.
outro momento. Então, quando eu quero fazer uma ação, uma atividade com vontade, eu vou usar a minha energia masculina. E como eu falei, a expansão é outro critério também muito importante. Então, empresas que expandem demais estão usando essa energia. Então, tudo aquilo que é ativo, que é extrovertido, que tem movimento de concentração, que tem assertividade, que gosta de novas experiências, que gosta de conquistar, que tem a ver com a ambição, que tem a ver com sucesso material, que tem a ver com crescimento, vai estar ligado ali nas energias do masculino. Ah, Viviane, e se eu só tiver esse tipo de movimento na minha vida? Então você está usando o Yang de maneira excessiva. E qual que é o problema? Muitos. Inclusive, as doenças, elas são desenvolvidas por conta que a gente usa ou em demasia esse tipo de energia ou falta dessa energia. Então, todas as doenças, o seu cansaço, sua dor de cabeça, o seu problema no fígado, o seu problema no estômago, seus problemas mentais, seus problemas emocionais, tudo, eu disse tudo, é classificado dentro dessas teorias. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a se observar, a se entender para conseguir fazer esse mapeamento, comportamentos, emoções, mentais, tudo aquilo que você faz, que você escolhe, que você tem preferência, vai estar expressando como essas energias se expressam dentro de você. Então vamos lá, vamos falar mais. O alegre, o inflexível, o positivo, tudo que é duro. Eu falo aqui dentro da empresa, eu falo assim, gente, para eu poder fazer com que vocês ajam na energia Yang, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ser mais dura, porque se eu for mole, eu tô na energia Yin. E energia Yin não é energia de expansão. Então sim, você tem que fazer isso de maneira intencional. Tem que ser mais duro, tem que ser mais rígido. Isso faz parte do Yang. Então quando a gente entende esses tipos de coisas, isso facilita muito a sua vida, porque você entende o porquê que você tem que agir assim. E diminui radicalmente os processos de culpa em nossa vida. Então vamos falar mais sobre isso. Então, o que é alto, tá? O que é alto, né? Tá lá no alto. O que anda para cima, podemos dizer assim, o que movimenta para cima sempre vai ser o Yang. Inclusive o fogo se movimenta para cima e ele é do Yang. A madeira, ela cresce para cima, então ela é do Yang também. Então tudo aquilo que tiver esse tipo de movimento classifica-se na teoria do Yang como masculino. Então a gente não tá inventando coisa, a gente tá o quê? Categorizando. O que é mais... Na matemática, escola, vamos voltar para a escola lá. Matemática, mais e menos, multiplicação, divisão. Nós temos aí os elétrons, nós temos na ciência, nós temos na química, nós temos na física. Tudo isso, todas essas coisas que a gente aprende, nada mais é ensinando como o Yang funciona, só que em diversos mundos, em diversas áreas. Você vai estudar ciência, vai estudar biologia, você vai ter o quê? As sinapses funcionam da mesma maneira. Você vai ter os neurotransmissores fazendo as mesmas coisas. Então, a teoria do Yin Yang funciona em todos os lugares. Português, você tem o antônimo sinônimo. A história, passado e futuro. E o presente seria o equilíbrio. Então, tudo, você vai conseguir categorizar desse jeito. Olha lá, nós temos mais, temos as qualidades que a gente vai falar, dia, verão, os animais, o sol, calor, tudo isso é do Yang, inclusive o fedido. Creia que sim, aquilo que é fedido na medicina chinesa, nós categorizamos como Yang. E se você for para analisar, tem muito sentido, porque no calor, quando você está no calor, o que a gente faz? A gente transpira mais, as pessoas ficam o quê? Com um odor mais forte. No inverno, tá todo mundo encapotado, quase ninguém transpira. Então, sim, existe esse comportamento. Olha só como isso é inédito. Escreve aqui pra mim, vai. Escreve pra mim, Yang, se você tem comportamento Yang. Que eu quero saber agora quem são as pessoas que já conseguiram identificar se existem mais comportamentos Yang aí em você. Escreve aqui, Yang. Então, trouxe para você essa visão do que é o Yang. E o Yang a gente vai trazer aqui muitas, mas muitas qualidades, características, e a gente vai analisar cenários que acontecem no mundo apontando essas características, e nós vamos até somar isso de uma maneira para entender quando uma energia está em excesso, quando a outra está em deficiência. Vai ser mágico. Então
Então vamos falar um pouquinho aí dos valores do Yin. Vamos falar do Yin agora. O que o Yin é? O Yin é o ao contrário do Yang. As energias já falam, eles são opostos, eles são complementares, eles são mutáveis. Eles se interconsumam, eles se consomem. Então, as energias, elas vão ter essas características sempre opositoras. Eu falo, não tem o meio do caminho. Ou é um ou é outro. O máximo que você pode chegar é muito próximo ali de quase uma coisa mesclando na outra. Porém, vai sempre ter uma energia que vai se expressar de maneira mais relevante, tá? Mesmo que as intensidades sejam menores. Então, vamos falar das qualidades do Yin. Então, o Yin é o quê? É essa coisa linda que você está vendo aqui, que é o feminino. O feminino, ele é bonito, o feminino, ele é acolhedor, o feminino pega na sua mão e fala, vamos que nós vamos todos juntos. O feminino, ele é passivo, e o passivo, claro, muita gente vai trazer, mas a passividade, como todas as qualidades e características, se empregadas de maneira inadequada, podem ser vistas, sim, de maneira ruim. Do mesmo jeito que o agressivo numa guerra é necessário, o agressivo dentro de casa não é necessário. E a mesma coisa a passividade. A passividade no meio de um monte de guerra, ela é vista como fraco. Mas a passividade no momento onde eu preciso sentar aqui e escutar o outro sem interromper é uma dádiva da comunicação. Então nós precisamos entender que cada característica vai ser utilizada em cenários e fatos e a gente precisa entender quando algo pode ser útil ou quando algo pode ser não útil. Então, vamos tirar todas essas crenças onde palavras esmeram, mostram esses cenários que nós não gostamos de enxergar. Então, sim, o feminino ele é frágil. Sim, o feminino é a introspecção. E sim, o feminino é o descanso. Sim, o feminino é a suavidade. Sim, o feminino ele é a delicadeza. E não estou colocando um rótulo sobre as mulheres. E sim, estou te mostrando a classificação das qualidades e características que essa energia representa. Do mesmo jeito que o Yang é ágil, o Yin é lento. E o que a lentidão é boa? Nós vamos mostrar um monte de coisa aqui que a lentidão é boa. E sim, você parar momentos da sua vida, trazer lentidão para o seu dia a dia, vai trazer mais equilíbrio e isso vai te dar mais suporte para o seu Yang. Então vamos falar mais um pouquinho aqui. Então é a noite. É lógico que é a nossa querida lua, que representa o nosso feminino, é o inverno, é o momento de acolher, é o momento da escuridão, é o momento do desfavorável, é o momento do isolamento, também é o momento de você trazer profundidade emocional. Então, o que eu quero mostrar para você? Que o Yin vai ter várias e várias características e o Yang várias e várias características e todos eles vão representar a mesma sensação de movimento. Lembrando que nós estamos falando de uma frequência, nós estamos falando de uma vibração. Então lembre, você pode pegar uma corda, se você fizer com muita força e muito movimento, você vai estar olhando o quê? O Yang. Agora, se você fizer de maneira delicada, pontual, devagar, você vai estar olhando para o Yin. Então, eu quero que você entenda que ele funciona desta maneira, ok? Então, hoje, a nossa aula, nosso vídeo aqui no YouTube era para trazer essa consciência inicial para o que nós vamos fazer a seguir. Então, se você ainda não segue a gente, começa a seguir, ativa o sininho e vamos para uma próxima aula. Até mais, pessoal!